que eu falei tudo isso para falar de onde entra nosso grande cara aí, o senhor Vladimir Vladimirovich Putin, né? O Putin, ele é um silovik, ele era um tchequista, ele entrou na KGB no final dos anos 60, né? Historicamente, o pai dele fez parte da NKVD durante a guerra, né? Alguns dizem que tem uma questão de exageros históricos aí, mas parece que o pai dele atuou, foi herói de guerra, atuou contra forças nazistas nas tropas da NKVD nos países bálticos, se eu não me engano, acho que foi na Estônia, né? Ele foi ferido, cruzou um rio, de 14 membros do grupamento dele, só ele e outro que chegaram vivos, né? Então ele tem esse histórico aí da família, né? Quando a gente fala a questão familiar, né, de transmissão aí, ele tem esse histórico do pai dele, né? E ele cresceu de uma forma muito humilde na região de Leningrado. Ele perdeu 2 irmãos durante a guerra. Um irmão morreu de fome, outro morreu de tifo, né? E ele nasceu já depois da guerra, mas ele perdeu os pais dele, a mãe dele quase morreu durante o cerco de Leningrado. O cerco de Leningrado foi um dos cercos mais brutais da história, né? Me corrijam, por favor, mas acho que morreram quase 1 milhão de pessoas aí no cerco de Leningrado, né? Então, ele teve uma infância relativamente simples, né, pobre, e ele se apaixonou, digamos assim, pelos filmes, né, que passavam na época sobre os filmes da Guerra Patriótica e filmes sobre o papel da NKVD, né? E a partir disso, e do histórico do pai dele, ele buscou entrar. E ele conta a história que ele chegou para ele teve o colhão de entrar no prédio da KGB já, né? Da KGB em Leningrado e perguntar para um cara lá que ele encontrou no corredor: como eu faço para entrar aqui? Não, você não faz, a gente que escolhe, né? Mas como que vocês podem me escolher? Você tem que ou ir para o exército e seguir uma carreira militar, ou seguir uma carreira acadêmica, ou entrar na universidade e a gente te recrutar. Mas se eu for fazer a universidade, qual é o melhor? Faça direito. E ele foi fazer direito em Leningrado, né? E lá, realmente, ele assim que ele terminou a faculdade lá de direito, ele foi buscado pelo pessoal da KGB para entrar, para prestar as provas, para entrar lá, né? Ele ficou um bom tempo em Leningrado, né? Na época que é atual São Petersburgo, ficou por muito tempo lá. E depois, já nos anos 80, ele foi transferido para a Alemanha Oriental, país Alemanha Oriental, né? Ele ficou um tempo em Berlim e depois ele ficou em Dresden, né? E durante todo esse período, ele teve uma formação, primeiro de contra-inteligência, né? E depois de inteligência mesmo, principalmente análise geoestratégica da OTAN naquela época, naquele teatro dos anos 80, né? Ou seja, o cara, ele manja pouco da OTAN, né? Então, ele trabalhou nessa época em Dresden, só que quando teve a queda do Muro de Berlim, ele ficou muito preocupado com aquilo lá, porque ele estava presente, ele presenciou a queda do Muro de Berlim, né? E quando quando foi dado o golpe contra o Gorbachev, ele pediu desligamento. Ele falou: vou me desligar. Só que automaticamente que ele pediu esse desligamento, ele foi chamado pelo ex-chefe dele na faculdade de Direito para atuar junto com ele lá, né, na prefeitura que ele tinha um cargo importante, era como se fosse procurador-geral da prefeitura de São Petersburgo, daí renomeada, né, São Petersburgo, e ele foi atuar lá, né, nesse período. E aí tem esse período que ele atuou em São Petersburgo, que ele teve muito contato com ex-amigos, ex-colegas da KGB. Aí que entra o grupo central dele, Sergei Narushkin, tá? Que atualmente é o comandante da KGB, que era como um pai para ele, Nikolai Patrushev, que é o chefe do Conselho de Segurança, ex-chefe da KGB também, né? Durante os anos 2000, 2010, né? E o que acontece? Ele foi sendo, vamos dizer assim, criado dentro daquela estrutura que os caras viram que ele tinha um conhecimento muito bom do que estava se passando, principalmente no Ocidente, né? Então, ele era o cara que fornecia muitas informações para o pessoal da região de Leningrado, do que se passava, do que poderia ser feito em termos de negócios, tudo. E ele começou a ter contato também com amigos da época de NKVD que estavam já envolvidos no crime organizado, né? Aí que está a questão. Você tem a grande máfia de São Petersburgo, que é a Tambovskaya, né?
Um dos grandes amigos dele era um cara que era um boxeador, e vamos lembrar que o Putin, ele gosta também muito de artes marciais, ele é faixa preta, sexto dan de judô e terceiro dan de sambo. Sambo é uma modalidade russa que até eu pratico, eu gosto muito também, mas o sambo é uma modalidade russa que lembra muito judô, mas tem misto boxe e artes marciais, né? E wrestling, né? Então ele tinha um contato com esse cara, né? E esse cara introduziu ele para o mundo, né, conhecimentos para o mundo do pessoal da Tambovskaya, né? E lá eles criaram foi feito esse casamento entre o crime organizado e a estrutura Siloviki de São Petersburgo, né? E aí ele é apresentado ao Boris Yeltsin, quando o Boris Yeltsin estava na pior fase da vida presidencial dele, né? Que tinha reativado a guerra da Chechênia, você estava partindo para a Segunda Guerra da Chechênia, estava com a economia em frangalhos. Vamos lembrar que a Rússia, em 98, ela teve uma crise econômica que ela quase foi a bancarrota, né? Quase teve que pedir pinico para o FMI, né? E ela estava num período terrível para o Yeltsin, e o Yeltsin foi apresentado, né, para esse cara, e a elite Siloviki se moveu para convencer ele a colocar ele como primeiro-ministro, né? E aí, colocado como primeiro-ministro, ele teve uma atuação digna de Oscar na questão da Segunda Guerra da Chechênia, né? Porque ele conseguiu fazer um esquema de apadrinhamento dos clãs chechenos, muitos clãs que tinham lutado contra os russos na Primeira Guerra da Chechênia, e o principal clã, que a gente fala de clã, mas era uma máfia, né? O clã Kadyrov, na verdade a máfia Kadyrov, né? A família Kadyrov, ele conseguiu, junto com outros clãs, fazer um apadrinhamento desse pessoal, em que ele jogou todo o serviço sujo na mão dos Kadyrov, né? Ele reestruturou também, lógico, teve uma reestruturação do exército russo, né? Você acho que a partir dessa Segunda Guerra da Chechênia, você tem esse grande divisor de água. Você tem um primeiro exército russo antes dela, e você tem um outro. Esse outro exército russo não é mais aquele exército herdeiro dos soviéticos. Ele começa a ter um posicionamento, quando a gente vê em termos de tática estratégica, bem diferentes. Que ele vai evoluir muito até chegar ao que a gente vê hoje, tá? Mas então ele consegue, graças a esses acordões, essa questão dele é muito político. O Putin, ele primeiramente é um agente que faz análise, então ele analisa tudo muito, 1000 vezes. E segundo, ele é um advogado, gente. Ele faz as coisas by the book. Então ele vai fazer a coisa pela escrita da lei. Ah, mas ele faz muita coisa contra a lei. Eu sei, meu filho, mas ele tem o lawfare na mão. Na hora, ele consegue transformar aquilo lá em legal, né? Então, desculpem se eu me estendi muito, acho que às vezes eu sou meio prolixo, tá? Mas era isso que eu gostaria de falar dessa questão dessa ascensão aí do Putin e da questão da elite Siloviki.